O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queremos rezar esta missa de hoje, pedindo a Deus que acolha a alma do Joaquim Antônio Serafim à glória eterna. Joaquim que nos deixa, né? Que parte, que teve a sua vida vivida com amor à família, aos amigos, e que hoje, né, 7º dia, celebramos para que a alma dele possa descansar em paz. Quando o cristão acredita na vida, na ressurreição, ele sabe, como no prefácio da missa dos falecidos, né? Diz assim que na morte, né, o corpo mortal é desfeito, mas nos é dado um corpo imortal. E é assim que nós cremos, e é por isso que pedimos que Nossa Senhora e São José o acolha na glória eterna. Hoje nós celebramos o 17º domingo do tempo comum, tempo da esperança, da graça, da luz, da força de Deus. Hoje o Senhor nos coloca algumas leituras que nos faz pensar sobre escolhas. Quais são as escolhas que nós temos na vida, né? O que fazemos quando nós podemos escolher, já que temos liberdade, livre-arbítrio e podemos fazer essas escolhas? E a primeira escolha que hoje a palavra de Deus nos apresenta é a respeito do que pedir a Deus. Salomão, vocês sabem que subiu ao trono logo depois do seu pai Davi. Davi foi o grande rei de Israel, o unificador do povo, o grande guerreiro, né? Que pôde vencer todos os inimigos e fez um reinado longo e próspero. Mas no finalzinho da vida de Davi, agora era preciso que um dos seus filhos subissem ao trono. Foram tantas brigas na família, né? Tantas guerras na família, para ver qual deles ia subir, que nesta briga toda morreram 3 filhos de Davi, né? E somente então Salomão é que chega ao trono. Mas Salomão é apenas um adolescente, e ele não sabe muito bem como governar, não sabe muito bem o que fazer, né? E aí ele vai, assim que ele é entronado, então coroado como rei, ele vai a Gabaon, onde fica um templo, onde os israelitas faziam os seus sacrifícios. E ele queria fazer um sacrifício para pedir bênçãos a Deus para o seu reinado. Foi lá, fez o sacrifício e depois foi dormir. À noite, Salomão teve um sonho. Deus apareceu no sonho de Salomão e disse assim: Salomão, peça-me o que você quiser, que eu vou te dar. Nossa, Salomão acreditou nisso. E aí nós ficamos perguntando: já pensou se Deus aparece para mim?
ou aparece para você, o que será que você pediria a Deus? Peça o que você quiser, que vai conseguir, porque eu vou te dar, é promessa de Deus, tudo que Deus promete, Deus cumpre. O que você pediria, né? Hoje nas missas de manhã, na missa de ontem, né? Tantas pessoas pediram tantas coisas, né? Uns pediram saúde, outros pediram bênção para casa, para a família, outros pediram não sei o quê, outros já pediram um iate, né? Pediram um avião, já com aeroporto particular e tudo, né? Já pediram também uma fazenda, um apartamento em Nova York, né? Outros pediram também, né, um palácio, um daqueles castelos da França, muito bonitos, né? Pediram tudo. Carro novo, casa nova, né? E tudo que podia pedir, porque Deus está dizendo, que você pedir, eu vou te dar. Mas o que é que será que Salomão pediu a Deus então? Né? A gente fica pensando que pediríamos, mas Salomão, então, ele diz assim: olha, Senhor, este teu servo está no meio do teu povo, um povo numeroso, que ninguém pode contar, né? E eu ainda sou um adolescente, eu não sei como governar, eu não sei como governar esse povo. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este povo tão numeroso? Né? E aí, olha só a oração dele, pede um coração compreensivo, um coração sábio, que saiba discernir entre o bem e o mal, e que possa governar com justiça. É isso que ele pede. E aí, esta oração agrada ao coração de Deus. Esta oração de Salomão agradou o Senhor, diz o texto. E Deus disse a Salomão: já que pedistes esses dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte do teu inimigo, eu dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Olha a promessa do Senhor, e é uma promessa verdadeira, né? Porque a história nos diz que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, o rei mais sábio, tanto que vinha reis e rainhas de toda parte para receber conselhos de Salomão, porque ele sabia governar com amor, com justiça e fazer o bem. E de fato, o seu reinado foi muito abençoado. Claro que não foi tão glorioso quanto o do seu pai Davi, né, que foi o grande guerreiro, mas ele foi um grande governante que preocupou-se muito em fazer o bem a todo o povo, né? E é ele que vai construir aquele templo, né, que Davi tinha prometido, mas não conseguiu realizar. E Salomão vai fazer aquele grande templo de Israel, chamado Templo de Salomão, né? E essas perguntas, né? O que eu posso fazer, o que eu quero da vida, o que eu peço ao meu Deus, né? Importa, porque tem coisas que nós pedimos a Deus e agrada o coração de Deus. Já tem coisas que nós pedimos a Deus e Deus fala: ai meu Deus, meu filho, olha, ainda está pensando nisso, ainda não cresceu, ainda não evoluiu espiritualmente, por que será que ele só pede isso? E aí, quando nós vemos que Deus não faz aquilo que nós queremos, a gente dá briga com Deus. Mas Deus não faz nada que eu peço, mas esse Deus não sei o quê, mas esse Deus está de cara virada, não acredito mais nesse Deus não, acho que eu vou buscar ele lá naquela igrejinha lá, fundada em 1977, acho que eu vou na outra, depois na outra, aí procura em todas as igrejas e não acha. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. Nós temos que aprender o Pai Nosso: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e ficar confiantes de que a vontade do Pai é o melhor para a nossa vida. De escolhas também fala o Evangelho hoje. O Evangelho nos conta 3 parábolas hoje sobre o reino de Deus, né? Acompanhando os 3 últimos domingos, que também falavam do reino de Deus. No primeiro domingo, né, há 2 semanas atrás, ouvimos a parábola do semeador, que saiu para semear e semeou em 4 terrenos diferentes, lembra? Então, nós ouvimos aquele dia, aquela parábola, aquela explicação. Quem quiser ver de novo, está no YouTube, pode acompanhar, né? Depois, na semana passada, nós ouvimos a parábola do reino de Deus,
falando sobre o joio e o trigo. E aí, esta semana, nós ouvimos a parábola do homem que encontra um tesouro e depois do comprador de pérolas e dos pescadores. Primeira parábola, Jesus conta, dizendo assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. A primeira coisa que a gente percebe é que, de fato, a gente fala assim: não, mas que coisa fantasiosa, né, encontrar um tesouro. Mas na época de Jesus, vocês sabem que os territórios eram muito invadidos, havia muitas guerras ali, e muitas vezes, quando um determinado lugar era invadido por outro povo, as pessoas que ali moravam não conseguiam carregar todos os bens. Sabe o que elas faziam? Pegava o que dava, o resto enterrava, pegava ouro, pegava prata, pegava tudo que tinha de importante, enterravam, depois faziam um mapinha, para lembrar, para voltar depois da guerra, voltar ali e pegar o tesouro. Então ela fazia um mapinha lá, olha, no meio dessa fazenda, perto dessa árvore, perto dessa pedra, fazia um mapa. Mas muitas vezes essa pessoa nem voltava mais. Por quê? Os que venceram a guerra, tomaram conta do território, outras pessoas estão vivendo lá. E um dia, alguém caminhando poderá encontrar aquele tesouro. E aí Jesus se aproveita desse fato que realmente acontece, para dizer que um homem encontra um tesouro. Ao encontrar este tesouro, ele vai, vende tudo o que tem, para ficar com aquele tesouro. Qual é este tesouro? Jesus acabou de falar: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, Ao começo da parábola é assim. Portanto, o tesouro é o reino dos céus, o tesouro é o evangelho, o tesouro é o próprio Cristo. E o que nós fazemos, o que nós renunciamos para colocar ele em primeiro lugar na nossa vida, Este homem vendeu tudo que tinha. Você imagina, você vender sua casa, vender seu carro, vender seu telefone, vender sua geladeira, sua máquina de lavar, E o celular então, não pode falar em celular porque a pessoa fica em pânico, Ficar sem celular é pânico, Ninguém pode, É um medo terrível, Mas imagina você vendendo tudo, até o celular, com todos os contatos, com todos os grupos, Vende tudo, abandona tudo. Por quê? Porque você encontrou um tesouro que vale muito mais do que aquilo lá, E você vende tudo, abandona tudo, renuncia a tudo, para ficar com aquele tesouro. E a gente olha para a vida dos cristãos de hoje e nos perguntamos: o que é que nós renunciamos para ficar com Deus? O quê? Nós somos capazes de abrir mão de algumas coisas? Somos capazes de abrir mão dos pequenos pecados? Nós somos capazes de abrir mão dos pequenos vícios, que hoje são muitos, inclusive o próprio celular? Vai saber Deus o que está vendo ali, ao invés de buscar Deus, E então, nós somos capazes de abandonar a cama, o nosso conforto, estava tão quentinho lá, Tão quentinho o edredom. Somos capazes de abrir mão para ir buscar a Deus, porque o nosso maior tesouro é a Eucaristia, O que é que nós podemos vender, abrir mão? É a pergunta que a parábola nos faz. A outra parábola é gêmea desta, gêmea porque parece muito. Diz que o reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola, Lembrando que para o povo oriental da época de Jesus, a pérola era a mais valiosa de todas as pedras, Então, hoje não, claro, Mas naquele momento era a mais valiosa. Então, este homem aqui é um homem que procura a pérola até encontrar. E quando ele encontra, também vende tudo para ficar com Deus, para ficar com o tesouro, para ficar com a pérola, E ele fica com a pérola porque ele sabe o que tem mais valor. Hoje a gente talvez tenha diante de nós a pérola, diante de nós o tesouro, e a gente encontra tanta desculpa para não receber esse tesouro, para não ir à casa do Senhor, para não ouvir o tesouro que é o Evangelho, para não receber o tesouro que é o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, na Eucaristia do santo sacrifício da missa.
A gente diz, ai não posso, ai não tive tempo, recebi uma visita. O padre já falou o que faz quando a visita chega, né? Se a visita chegou, e se você deixou de ir na missa por causa de uma visita, vai ter que ajoelhar no pé da visita e dizer o quê? Visita minha que está no céu, santificado seja o teu nome, não é assim? Porque você está adorando mais a visita do que a Deus, colocou mais a visita no lugar do que a Deus, de Deus. Está amando também, muitas vezes, o jogo. O jogo teve prorrogação, esticou um pouco mais, e eu acabei atrasando na minha. Ajoelha no pé da televisão, e adora a televisão, televisão minha que está no céu, santificado seja o teu nome, porque ela foi mais importante que Deus, é o teu tesouro. Jesus tinha dito, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. A que o nosso coração está preso? Eu não posso falar pelo outro, eu tenho que falar por mim. A que o meu coração está preso? E o seu coração está preso a quê? Você mesmo terá que se estudar, se entender, se compreender. Deus deu talentos, deu dons para servir a Ele, para fazer o bem, e às vezes nós nos omitimos. Eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer mais isso, eu não quero mais aquilo. Por quê? Porque o tesouro está em outra coisa. Eu não vou fazer isso para Deus, porque eu tenho mais o que fazer. Sabe, ainda tem isso. Qual é a diferença das duas parábolas que são gêmeas, né? A diferença é que na primeira parábola, um homem encontra por acaso um tesouro escondido num terreno. Por acaso, está andando, encontrou, teve sorte, né? E o outro não, o outro está procurando uma pérola. Veja que as duas coisas são diferentes, porque se de um lado, aquele homem representa aquele que recebe da graça de Deus, ele nem se esforçou para achar o tesouro, foi a graça de Deus que já o procurava, né? De outro lado, é aquele que compra, que está buscando a pérola, né? E ele faz esforço, ele se esforça, ele busca, ele vai atrás, ele não se cansa, ele abandona tudo, ele deixa tudo para trás, ele vende tudo que tem, por causa daquela pérola, né? Então duas posições diferenciadas que se completam. De um lado, Deus que já quer nos dar pela sua graça, e do outro, por que não recebemos? Porque não vamos atrás, porque não batemos. Jesus falou, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pedi e recebereis. Tem gente que não pede e quer receber. Sabe aquele marido que chega em casa assim, com a cara meio emburrada, senta lá e fica resmungando, mas ela não sabe que eu quero café? Mas ela não sabe que tem que me trazer um pouco de café aqui, né? Não sabe, tem que pedir para receber, porque a mulher não é obrigada a descobrir o que está na cabeça do outro, né? E a gente espera sempre isso do outro, que o outro sempre saiba aquilo que queremos, e não é assim, né? Porque nós sabemos que estamos sentindo aquela necessidade, é preciso comunicar ao outro, você pode fazer isso por mim? Estou precisando, né? E aí sim, né? Ou então é o homem, a mulher também, né? A mulher está lá reclamando, trabalhou o dia inteiro, limpou a casa, lavou a louça, e depois o marido chega. Será que ele não sabe que está faltando dinheiro para comprar isso? Será que ele não sabe que está faltando isso em casa? Ele não está vendo que está faltando isso? Não está vendo, porque ele está preocupado com as coisas do trabalho também, com as coisas da vida. É preciso que a mulher diga, está faltando isso, vamos comprar, né? Então, ninguém sabe o que calado quer. Buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pedi e recebereis. A nossa parte tem que ser feita, é o que Jesus está ensinando nesta parábola. O comprador de pérola procura, ele busca esta pérola, e o outro encontra o tesouro no campo, ele é agraciado desta maneira. A terceira parábola, essas parábolas nos ensinam a fazer escolhas, não é isso que o padre estava falando? Nós vamos escolher o quê? O tesouro ou as suas posses, suas coisas, que podem ser até também maus hábitos. Tem gente que tem maus hábitos, que não vende esse hábito por nada, fica com ele, né? E aquele hábito o impede de tomar posse do tesouro e de encontrar aquela pérola. A terceira parábola é ainda mais forte, porque agora ele fala assim, que o reino dos céus é como um pescador que joga uma rede ao mar e apanha peixes bons e maus.
E aí ele puxa para a praia, e aí quando chega na praia ele vai escolher: esses aqui são bons, vou colocar no cesto, levar para casa. Esses aqui são ruins, vou jogar fora. E aí Jesus conclui dizendo assim que assim será e acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão separar os homens maus dos que são justos, e aí lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Quem quer ir para a fornalha de fogo ardente, levanta a mão. Quem quer ir para a fornalha de fogo ardente? Levanta a mão. Ninguém. Mas na hora de escolher o tesouro e a pérola, o que muitos fazem? Se a gente perguntar para muitos que estão lá fora: você prefere ser recolhido no cesto ou ser jogado fora na fornalha de fogo que não se apaga? Ai não, fornalha, está doido? Eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, quero ser salvo. Mas escolher o tesouro, está disposto a buscar a pérola com todo o seu empenho, está disposto a buscar essa pérola com toda a sua energia, com todo o seu coração, com toda a sua alma, de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida e tê-lo como verdadeiro tesouro, Então, no final dos tempos, seremos assim julgados, separados, bons dos maus, dos injustos, os injustos e os maus queimando no fogo eterno, e os bons recolhidos no cesto, ou seja, na glória eterna, nos tabernáculos eternos. Que Deus nos ajude hoje a pedir coisas coerentes, que façam bem a nós e ao mundo inteiro, porque tem gente que pede assim a Deus: ai Senhor, olha, estou tão sozinho, queria tanto casar, sabe? Mas a mulher que eu amo está com aquele homem, vê se pode, aquele lá, dá ela para mim, deixa ele sem nada. Quer dizer que o meu bem tem que ser o mal do outro. Meu bem é o mal do outro. Como é que Deus pode obedecer uma coisa dessa? Ou pode atender um pedido desse? Vamos ser mais como Salomão. Vamos pedir mais sabedoria, discernimento, para fazer as escolhas corretas na vida. Encontrar os verdadeiros tesouros, a verdadeira pérola, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E para isso, abandonar tudo. Tudo. As comodidades, a televisão, o celular, deixar tudo de lado, como fizeram eles, venderam tudo, para colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.